Muito bem, muito bem. Estamos começando o nosso BH Todo Dia de hoje e hoje você já sentiu, né? Eu tô aqui em clima de carnaval. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você, fulião e fuliã do nosso carnaval de BH. Muito obrigado, viu, pela sua audiência e prepare-se, porque nós vamos falar do carnaval de Belo Horizonte. E eu gosto de dizer o seguinte, carnaval tem aquelas datas, né? Mas o carnaval é muito mais do que isso, é um espírito carnavalesco, inclusive um espírito que a gente precisa para fazer a vida funcionar, para criticar as coisas, mas também para alegrar, para conhecer, não é? E a cidade de Belo Horizonte está muito bonita nessa época, tá bom? E nós vamos falar com 3 convidados aqui maravilhosos, aliás, 2 convidados e uma convidada. Bendito é o fruto entre os homens, Nós temos aqui a presença de um sambista maravilhoso que eu já conheço há muito tempo, um jovem e que, pegou a onda do carnaval e entrou nessa também. Ele é do bloco, o bloco do Tavinho. Na verdade, é o Tavinho Leone. Eu falei, como é que eu te apresento, Tavinho? Ele falou, pode me apresentar como CEO do bloco. Adorei isso! Muito bom, Tavinho Leone! É isso. Fala, pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo esse espaço, a gente estar junto de novo. Esse ano, primeiro ano do Bloco do Tavinho, muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês. Muito bom, legal demais. E eu sou muito grato, né? Porque quando eu fazia o Casa Aberta, em um dos aniversários do programa, né? Você tocou, a gente fez uma festa. Massa demais. Maravilhoso, viu? Maravilhoso. Foi lindo demais. Eu queria que você fosse, mas eu sei que você é um cara cheio calma, de coisas. Nós vamos passar a agenda, vai com calma. Legal, bom te ver, viu, Tavinho? Bom te ver Parabéns. também. Muito bem. Temos também aqui a presença dela, que é, olha só, integrante do bloco, instrumentista, intérprete, coordenadora, uma das coordenadoras, fundadora e por aí vai. Também é CEO do bloco. O bloco é o Sol Vermelho. É muito legal, estou recebendo aqui a Marta Leandro. Tudo bem, Marta? Tudo bem. Eu queria agradecer ao convite de vocês, do canal Viver Brasil, do programa Tamo BH junto. Todo Dia, a gentileza da Cris, você, Elias. Legal demais, Marta. Muito bacana. Feliz Bloco de estar aqui com vocês. Sol Vermelho. Sol Vermelho. Isso. Muito legal, maravilha, viu? Muito obrigado. Estamos muito animadas para o carnaval. Ótimo. E animados. Isso. E para fechar, eu tenho o prazer de receber aqui também um outro bloco bem interessante. Olha só, é o Banho de Cheiro. E ele traz aí todo esse espírito também da questão da nossa ancestralidade, da questão da África, da questão da Bahia e, claro, a questão de Minas. Gente, Minas tem uma quantidade, né, da cultura negra aqui, né, dos povos que foram escravizados e vieram para cá e que mantiveram-se aqui e fizeram com que o nosso estado tenha o seu diferencial também. Então é muito legal, porque tem batuque no sangue, assim, tem percussão. É o Hans Landim, que é fundador e diretor musical, mas também CEO, né? Agora já viramos CEO. Tudo, também toda a produção, e a gente carrega a caixa, faz de tudo no bloco, beleza. Muito mas legal. é uma alegria botar essa alegria mesmo, né? Através da arte, essa ancestralidade. Esse ano o bloco com o tema Mulheres Benzedeiras aqui. Nossa, que lindo, hein? Camisa aqui, gente. Nossa. Olha que Pra lindo, vocês ficou verem. isso. Então, Mulheres Benzedeiras lá no Santa Bélia, terça-feira. Muito bom. E a gente aqui agora no estúdio falando um pouquinho disso, né? Um prazer, obrigado aí ao canal, ao programa que deu essa oportunidade pra gente Tamo junto. passar pelo carnaval, porque o carnaval de Belo Horizonte é único e cresceu e tá uma beleza. Muito legal, obrigado, viu, Hans? Parabéns. Bom, eu começo sempre chamando todos os convidados pra gente tomar um cafezinho. Vou começar contigo, Marta. Fica bom. Você nasceu em Belo Horizonte, você veio do interior, você é uma forasteira das Gerais, como é que é? Eu nasci em Belo Horizonte. E Seus pais são de onde? meus pais são do Oeste Mineiro, são de Luz. O Luz. meu pai e a minha mãe. Aham. Mas eu nasci aqui. Eles vieram pra Acho cá? que porque nessa época, uns 30 anos atrás, as cidades do interior ainda tinham um pouco recurso, né? Então, Claro. a gente morou numa cidade que não tinha hospital, por exemplo. E quando eu nasci, porque o meu pai ele era bancário, então ele Era transferido, né? E aí, então, quando a minha mãe ficava grávida, ela vinha para Belo Horizonte, onde os pais dela moravam, né? Olha e ela só. passava 3 meses, a gente nascia, voltava. Então, eu sou meio forasteira, mas nasci aqui em Belo Horizonte. Caramba, você deve ter rodado outras cidades de Minas. Muitas. Mas algumas delas, assim. Águas Formosas, a gente morou lá na minha infância, passei até os 5 anos, depois a gente voltou para Belo Horizonte,
Depois fomos para o norte de Minas, Pra onde? Francisco Sá, Sim. Brejo das Almas. Aham. E fiquei lá até a adolescência e voltamos para Belo Horizonte. Que Estou aqui legal, desde hein? então. Muito bom, boa demais, muito bom, Marta. Amo essa cidade. É, isso mesmo. Tavinho, e aí? E você? Eu sou nascido e criado aqui em BH. Eu sou... Seus pais? Meus pais também. Também? Meu pai é lá do bairro Santa Cruz, que tem a ver com isso, do local que a gente vai sair o bloco também. E A eu região da Clara sou... Nunes, Região né? da Clara Nunes, É, exatamente. a Renascença, fábrica. Ipiranga. É o local que a gente Tem vai sair. samba ali, rapaz? Tem samba ali, É. tem uma ancestralidade, tem uma raiz. Então, assim, meus familiares são todos sambistas, né? Então, meu pai é sambista, meus tios. Então, eles faziam muitas rodas de samba aqui lá naquela região. Sim. Então, eu fui crescendo ali também. Eu moro no Floramar, mas sempre estive em contato com a casa da minha avó. Então, querendo ou não, lá foi onde a gente criou um público, criou uma raiz por essa questão toda que rolava lá na casa dos meus avós, que rolava roda de samba. E a gente escolheu lá, exatamente, a Avenida Clara Nunes. Já carrega ancestralidade, já carrega. Então, BH, para mim, é muito importante, principalmente essa região que a gente vai sair. Sua mãe também é sambista? Minha mãe gosta muito, não é de lá, minha mãe é mais da MPB, gosta Isso. muito. Foi ela que me apresentou esse mundo também, Lapinha da Serra, que é o lugar que eu comecei efetivamente a tocar. Então assim, meu pai é sambista, me apresentando pro mundo, aí Muito bom. a gente fez isso tudo acontecer. Cara, Lapinha da Serra é bonito demais. Maravilhoso. Se não fosse lá, eu não estaria aqui hoje em dia. Olha, A galera de lá. entendi, não tem já jeito, entendi. não. Agora é o seguinte, o cara chama Hans Landim. Cara, ele não pode ser de Belo Horizonte, ele não pode ser mineiro. Ele é de outro planeta, de onde é? De onde será o Hans? Hans, conta pra gente. Mas eu sou de Belo Horizonte mesmo, planeta BH, né, gente? BH todo dia. Mas a minha família, minha mãe e os pais dela são de Diamantina, interiorzão de Diamantina, eles eram garimpeiros e tal. Minha mãe tocava acordeon, mas quando veio para a capital parou de tocar, e isso é uma coisa que eu vejo ela falar com um saudosismo, assim, eu tocava, tive que vender o acordeon. E é tão difícil, né? Acordeon é um negócio. Cara, o acordeon tem que uma ter coordenação motora. de ritmo, de melodia, e é pesado ele, né? Ainda tem isso, né? E Seu pai? Aí o meu pai, ele era um cara trabalhador normal, assim, comum, mas ele é também de Diamantina, mas veio e foi criado em Sabará. O meu bisavô, por parte de mãe, ele tocava trombone. Então, aí eu descobri, eu falei, tá no DNA, tá não no tem sangue. jeito, né? E eu canto, eu tenho uma carreira solo, tenho músicas autorais também, tô aí nas redes, fazendo shows também. Essa semana eu tenho uma série de shows aí, de carnaval, show autoral também. E para mim é uma alegria estar dentro do carnaval e colocar um bloco na rua com aquilo que eu acredito, sabe? Sim. Cara? É muito lindo. E esse nome, é um nome artístico, né? Pois é, o nome Hans Landim é artístico porque o meu nome de verdade, de nascimento, é um nome artístico também, que meu pai assistia filme. Adorava assistir filme, né? Sim. E tinha um artista que chamava Randolph Scott. Olha, cara, americano? Americano. Aí meu pai pega o nome do cara e coloca em mim um mineirão aqui. E que passou o maior bullying da infância. Imagina também. Pensa, eu criança Randolph. lá. Randolph, cadê o Randolph? Aí os professores, que né, tá acostumado com Rodolfo, mas Randolfo. Aí lia o nome e ficava ré, ro, ha, ru, ri, ha. E eu vermelho, o roxo lá. Coitado. A criança sofre. Sofre demais. A gente chama hoje de bullying, mas antigamente era não tinha disso, zoação. não. A gente até zoava até. É. Mas enfim, eu aprendi. Quando eu fiquei adulto, eu aprendi a gostar do meu nome, porque não tem ninguém com o meu nome. diferente, Eu já procurei na bonito. lista. Antigamente Isso é bonito. tinha lista Não tem perigo de telefônica. homônimo. Não acho. Não E é acho. legal porque a história do nome dele, né? Vai falar do pai, do amor pelo cinema. Isso é muito... E ficou um nome artístico ótimo. Pois pra é, você. aí o Hans surgiu por causa disso. Porque as pessoas não acertavam o meu nome. E aí ficava assim, chama o Hans. Aí ficou Hans. Eu falei, vai ser Hans porque é mais fácil, é pequeno, é proativo. E eu já acostumei também. O Landim é porque a minha família é Landim. Minha mãe, todo mundo é Landim. Deve ter outros Landins. Sobrenome diferente também, hein? Que barato, cara. Tem gente na política aí que é Landim também, mas assim, eu não conheço. Talvez seja primo distante, vai saber. Sim. Cara, eu adoro o nome das pessoas. Seu nome, Marta, de onde vem? O meu nome? Marta? Alguma homenagem a alguém? Não, tem até uma história interessante. A minha mãe era muito religiosa, né? Isso. E ela queria que meu nome fosse Maria.
E o meu pai estava viajando quando ela ficou grávida, então ela pediu para ele, por carta, não sei como, naquela época era muito carta, né? Exato. Acho que nem telefone não tinha, não sei. Aí ela escreveu para ele e falou assim, faz uma lista para mim com nomes, mas desde que tenha Maria. Falou, Sim. Eu quero que seja Maria. E aí ela conta que ele fez uma lista e só tinha uma Maria, que era Maria Marta. Olha só. Então eu sou Maria Marta. O seu nome é Maria Marta? Maria Marta, é. Gente, que barato. É interessante a Muito história, bom. eu gosto. Tavinho, e o Tavinho? Não, então, meu pai queria que eu chamasse Leone. Sim. Mas assim, minha mãe falou de jeito nenhum que ele vai chamar só Leone. Tem que ser alguma coisa antes. E ela sempre sonhou em ter um Tavinho. Desde antes de minha irmã nascer, ela sempre falou quando eu crescer, eu vou ter um menino que chama Tavinho. Cara, E seu ele nome vai é ser Tavinho músico. mesmo? Não, Ah, é Otávio. Só que assim, não Otávio. rolou o Tavinho, aí falou assim, coloca Otávio, diminutivo Tavinho. Isso. E aí depois virou nome artístico, que desde pequeno todo mundo chamando de Tavinho. Mas Aí seu nome é juntou Otávio Leone? Otávio Leone. Cara, é Otávio. muito artístico também, né? E o Tavinho foi boa jogada, né? Foi ótimo, já ficou. Muito bom. Tavinho, vamos passear por Belo Horizonte. Eu queria que você falasse de 2 lugares, né, que fazem parte da sua história com a cidade, Tavinho. Fazem parte da minha história com a cidade, principalmente o bairro Renascença lá, que nem eu falei, onde que eu vou sair, as rodas de samba que a gente fazia lá. Você continua frequentando lá? Continuo, né, direto, querendo ou não, a gente tem uma relação muito próxima. Não tive a oportunidade de fazer um samba lá do jeito que eu queria na rua, com a galera toda. Vai ser o bloco a primeira vez. É verdade. Mas outro lugar que me marcou muito aqui na cidade, deixa eu ver, é o espaço central mesmo, todo aquele espaço que rola, os blocos, as oportunidades que eu tive já de tocar. Você gosta do centro da cidade? Gosto do centro da cidade. Acho Aquela que assim, confusão, carrega a né? cultura. Eu gosto muito da noite, né? Então isso. assim, o centro tem muito isso, da noite, da questão, a gastronomia alta. Então assim, eu curto muito. O Tavinho é legal, porque a sua geração, cara, vocês ocuparam o centro de uma forma diferente, né? Com cultura, né? Você tem, claro, carnaval, né? Mas você tem grupo de teatro, você tem Mercado bares, Novo. Mercado Novo, olha que boa lembrança. A galera sua. vai muito. Muita gente achou que aquele prédio não daria nada mais, né? Exatamente. E aí vocês ocuparam. Praça da Estação, é chamado Baixo Centro, né? Completamente É lugar, é perigoso, essa coisa toda. Cara, vocês deram uma aula, um show. E a galera vem fazendo, da nova geração, vem fazendo muitos eventos, assim, espalhados no Muito. BH. Então tá tendo muito evento de pagode, a galera tá botando a cara mesmo, tá fazendo e tá... Isso é muito legal. Boa, muito bom. E aí, Marta, 2 lugares de BH que te marcam, assim? Nossa, é tanto lugar bom, né? É. Eu sou suspeitíssima, porque eu amo morar aqui, né? Mas, como eu te falei, eu nasci aqui, passei um tempo no interior, né? Quando eu era Isso. criança. Mas tem uma coisa misteriosa de você ter nascido no lugar, eu acredito nisso, né? Porque eu tinha uma saudade daqui que eu não sabia explicar. Eu Mesmo era criança. novinha, com 5 anos, né, que você falou. eu queria vir para cá. E aí a minha mãe sempre vinha, trazia a gente, porque os pais dela moravam aqui. E aí a gente vinha de ônibus. Quando eu chegava na rodoviária, eu vou chegar no lugar... quando você falou lugar, eu pensei na rodoviária. Gente, porque que legal. é uma memória afetiva. Né? Então eu descia do ônibus, saía correndo para ver a cidade. Então, Você adorava chegar naquela pela época, uns 20 anos atrás, não existia aquela praça Rio Branco. Então, mesmo. a Avenida Afonso Pena já começava ali na rodoviária. Então, eu achava maravilhoso Lindo, aquilo. né? Lindo. E realmente naquela época era mais bonito, porque Sim. era mais arborizado, era diferente. Então, eu chorava quando eu via a Avenida Afonso Pena, quando eu sabia... Quando eu tinha consciência, eu estou em Belo Horizonte, eu chorava de emoção, sabe? Olha, que barato isso. É E- muito legal. Deixa eu só aproveitar, Sim, porque claro. a rodoviária, outro dia eu fui na rodoviária, porque agora eu já tenho pego ônibus de vez em quando lá também, já peguei mais, né? Mas olha só, eu fui porque eles estavam inaugurando um projeto super legal. Toda sexta-feira à noite tem cinema de graça com pipoca na rodoviária. Muito legal. E são eu ainda filmes não brasileiros, cara. não tive a oportunidade de ver, mas já ouvi falar. Assim. Muito legal. É uma produtora que chama Cardume, aí tem os filmes brasileiros e tem sessões às 7, 8 e 9 horas da noite. Quero ir lá. Eu achei isso Uma sensacional. Ótima lembrança. E a rodoviária está muito bem organizada, está Sim, muito sim. bacana, está Melhorou muito. muito melhor. Então aqui também vai Verdade. um parabéns aí à administração, que é uma parceria público-privada, e parabéns também ao pessoal do cinema ocupando esse espaço. Achei muito legal. E fica a dica aí para os novos Isso.
As pessoas ocuparem, né? Não, eu estou pensando mais na administração da cidade, Sim. sem mexer nas nossas árvores, mas Isso. quem sabe a gente voltar até a vista da rodoviária, até a vista da Avenida Afonso Pena, que eu tinha né? quando eu era criança, que é maravilhoso, Boa. muito bonito. Então, um lugar é a rodoviária, né? Com essa Avenida Afonso Pena arborizada. E o outro lugar? Um outro lugar, para mim, seria a Serra do Curral. Por quê? Eu não sei explicar. Quando eu chego ali no pé da serra, né? Quando a gente passa a Serra do Curral, a Praça do Papa, que você chega naquela avenida que dá acesso ao Parque das Mangabeiras. Então você fica no pé da serra. Né? Aquilo me dá uma emoção muito parecida do que quando eu era criança. Aquilo ali para mim é de uma beleza. Às vezes eu estou passando de carro pela Afonso Pena, que eu avisto a serra, já me dá aquela emoção. Então, você gosta de montanha? Gosto muito. Você acha que tem alguma coisa a ver com espiritualidade, montanha, te traz paz, essa coisa assim? Talvez, não sei, a grandiosidade, é como você está diante do mar também, né? Eu acho muito bonito. Agora, a gente tem que cuidar da nossa Serra do Curral, né, gente? Sim, exatamente. Infelizmente a gente sabe que a Serra do Curral ali atrás já está completamente destruída. Isso é chocante. Tá sendo, e é o cartão postal da cidade. Está sendo uma luta para a gente preservar o que tem, porque eles estão querendo minerar a Serra do Curral. Né? Mas eu acho interessante que a população tem se mobilizado. Tem sim, ainda bem. A coisa poderia estar muito pior. Inclusive tem o Gustavo Ziller. Salve a Serra do Curral. Isso. Gustavo Ziller tem um movimento ali de fazer um parque. Sim. E eu descobri outro dia que nós temos um quilombo ali na Serra. Sim. E esse quilombo talvez salve a Serra. Porque Manso. ele é tombado, né? Isso. O Manso, ele está próximo ali, ele fica no bairro Paraíso. Conheço até o pessoal do Quilombo, um beijo. Olha que bacana. Conta pra gente. Mameto Moiandê, que é uma grande mulher. E, né, enfim, outras pessoas ali do Quilombo, Júlia Santos, que hoje está na Câmara, também é de lá. Um beijo, Júlia, também. Também é do Carnaval. Isso. E é isso, a gente precisa unir forças para salvar. Porque o Quilombo, né, eu também frequento um lugar fora de Belo Horizonte, que é em São José da Lapa, e o Rodoanel provavelmente vai passar próximo, então tem toda uma consulta, sabe, junto com as empresas, que precisa ser feito, precisa ser respeitado, precisa ser ouvido, né? porque tombado. As pessoas de matriz africana têm os seus lugares, seus ritos, esses lugares precisam ser respeitados. Tem uma fonte de água, por que tem que usar? Porque precisa às vezes fazer um procedimento, precisa daquela água, precisa daquele lugar para que aconteça.